e analisa esses serviços. A partir dali, foi editado a medida provisória, aí os escritórios de advocacia que ganhavam e ainda ganham muito dinheiro sobre essa situação crítica, eu devo ter recebido ali uns 200 escritórios de advocacia do Brasil. Eu sou advogado também. Ouvia, ponderava. Isso, mas é engraçado, né? Isso aqui é melhor do que o que a gente brinca, uma companheira rica para quando a gente quer ter uma vida menos tensa. Eles ficavam assim. Eu sei que o fato é que esta medida provisória foi rejeitada e foi transformada num projeto de lei e aprovado por unanimidade o mesmo teor da medida provisória, só que foram 1 ano e meio nesse debate. Mas eu sei que ainda no final de 2009 nós conseguimos aprovar e a partir de 2010, quando a concessão é da saúde, a saúde é que analisa, quando a concessão é da educação, a educação é que analisa, e quando é da assistência, a assistência. E ainda tivemos o prêmio, que a presidência desse colegiado era rodízio, e teve um cidadão que tinha um tipo de limitação, não enxergava, e foi exatamente nesse período em que as coisas mais aconteceram. É só ver a quantidade de ações que tem no Ministério Público, na Polícia Federal e numa série de outros lugares. Eu estou colocando essas coisas, que o que nós estamos fazendo é tentando corrigir esse caldo de cultura de um certo voluntarismo, por um lado, com a maioria das entidades extremamente séria, mas um núcleo de oportunistas. Como separar isso? Esta lei veio com esse intuito, só que apertou demais. Hoje, ela trata todos iguais, e não é correto. Portanto, essa questão da prescrição, eu acho que nós deveríamos fixar em 5 anos. Essa abordagem de 4 anos, feita aqui pela doutora Vera, foi porque o Tribunal Superior Eleitoral, por 4 votos, declarou a extinção de um partido que já teve a presidência da República nos anos 90, e lá são 7. Para superar isso, é que veio esse projeto de lei. Não, claro, eu sei, só para a gente compreender o porquê desse projeto de lei. Volto a registrar. O Tribunal Superior Eleitoral determinou a extinção de um partido político no início de 2014, por não cumprimento de regras obrigatórias partidárias, e são 7 votos. E aí a saída foi pedir vistas, segurar o processo e encontrar uma saída legislativa para superar o que a legislação prevê. A imprensa não noticiou nada disso, por motivos perfeitamente compreensíveis. Quero também registrar de que nós precisamos discutir um pouco mais essa questão das prestações de conta. Uma coisa é nós pegarmos uma entidade que movimenta 30, 40 milhões de reais ano em convênio. Uma outra coisa é uma entidade de 200 mil, 300 mil, 400 mil. Como é que a gente trata isso? No mundo da cobrança fiscal, nós já encontramos uma saída. As dívidas até 10 mil reais, elas estão inscritas na dívida ativa, mas não se cobra, porque o custo de cobrar é maior do que o custo do processo, é maior do que o valor a receber. Por isso, nós temos que ter um olhar também para que o custo da fiscalização não inviabilize o próprio montante da verba ali investido, porque senão daqui a pouco a gente cria uma estrutura de fiscalização de tal ordem que é preferível não ter atividade, porque a estrutura de fiscalização come todo o dinheiro que ali está previsto. E nós temos uma série de outros mecanismos que nos permite ter compartilhamento de informações, de controle do Estado, que isso supera. Quer ver um exemplo? Em 2003, nós exigimos da micro e da pequena empresa os mesmos documentos e procedimentos fiscais da média, da grande e da SA. Nós aprovamos a Lei Geral da Micro e da Pequena Empresa, demos um tratamento diferenciado de tributação e de fiscalização. Temos hoje, estamos de 1.300.000 empresas para 9.200 e triplicamos a arrecadação.
com as micros e pequenas, sem ter essa parafernália toda de controle e fiscalização. Deixando claro de que você tem hoje, no sistema de automação e de fiscalização, uma série de outros instrumentos que podemos utilizar. Quer ver o exemplo? Se você montar um sistema simples de acompanhamento de nota fiscal neste setor, zera toda e qualquer fraude, porque você tem uma tabela de preços já automatizada, você tem um conjunto de mecanismos que você rapidamente identifica quem está tendo ações que não é razoável. Mas isso é uma questão. Eu lembro que na Previdência Social nós tínhamos as filas da madrugada. As pessoas chegavam ali 9, 10 da noite, recebiam a senha às 7 da manhã, mandava voltar 180 dias depois para receber um salário de maternidade. Quando o que bastava era controlar a certidão do nascimento e o atestado médico para superar isso. Hoje é 30 minutos, o mesmo benefício. Portanto, tem outros mecanismos e a fraude reduziu significativamente. Em 2009, nós reduzimos 452 milhões de reais por mês em benefício pago a familiares muito apegados. Por que isso? Nunca tinha sido feito um censo e nem tinha atualização do cadastro do aposentado, da pensionista anual. E aí, essas famílias eram muito apegadas e todo dia 30, 32, 31, 2, 3, 4 e 5, para não esquecer o ente querido, a família ia lá no guichê com a senha antiga e recebia os recursos. Terminamos o recenseamento em outubro. Em novembro, reduziu 452 milhões. De lá para cá, nós fazemos todo ano o recenseamento nos meses de outubro e novembro a custo zero e não precisa ninguém ir à agência da Previdência. É lá no guichê. Na hora que ele recebe o benefício, ele atualiza uns dados e está resolvido. Portanto, tem muito instrumento de controle sem precisar exigir esse mundo de documentos e que permite ao cidadão ter uma vida mais tranquila. Por isso, nossa senadora, vamos ajudá-la a construir um bom projeto. Passar a palavra ao deputado Zé Silva, por favor. Senhor presidente, quero me cumprimentá-lo pela iniciativa de fazer essa audiência pública, cumprimentar a nossa relatora, a senadora Gleice Hoffmann, todos os componentes da mesa. Eu quero registrar aqui também a preocupação e também me colocar à disposição aí da relatora, né, para a gente poder contribuir, porque as entidades, elas são os mecanismos mais fundamentais dos segmentos mais frágeis, né? Quando você pensa de agricultura familiar, exatamente aqueles agricultores dos grotões, dos menores municípios, dos distritos, das comunidades rurais, é que mais precisam dessas entidades para fortalecer e fazer com que o Estado possa chegar lá com as políticas públicas. Os conselhos foi uma grande evolução que nós tivemos aí, especialmente depois da Constituição, aí dos anos 90 para cá. Então, seria fundamental que a gente pudesse fortalecer esses conselhos, até com a dificuldade que nós temos nas pequenas cidades, que às vezes as mesmas pessoas participam de quase todos os conselhos. Então, é uma dificuldade, mas também, à medida que fortalecermos os conselhos, a gente tirar um pouco dessa rigidez que a lei, quando a gente começa a fazer uma lei, eu sou funcionário público há 24 anos, sou funcionário de carreira da Emater de Minas, aí você começa a achar o ideal, e o doutor Zé Eduardo aí foi muito feliz nas ponderações dele, a gente começa a achar o ideal. E quando se fala das prestações de contas, a gente fortalecendo os conselhos, talvez é mais importante fortalecer um controle social do que imaginar que uma entidade ela tem a mesma estrutura, a gente pensa em processos operacionais como se fosse o próprio Estado. Então, por isso, eu creio que agora, com a criação da Agência Nacional da Assistência Técnica e Extensão Rural, que é uma personalidade jurídica, eu diria que ela começa a construir no país um novo formato da atuação do Estado. Eu creio que o Estado ele tem cada vez ser mais, vai ter que fazer as parcerias com as redes, né?
e assim também no SUAS e outros segmentos que precisa das organizações, né? O PRONAF, aí o senador foi muito feliz, né? O PRONAF, para você ter uma ideia, se a gente pegar, fizemos um levantamento no Tesouro, se a gente pegar todas as dívidas do PRONAF até outubro de 2011, o Tesouro paga de 2% a 4% da dívida. Nós temos lá 3,6 bilhões de dívida, e quando você pega a média desses contratos, acho que o preço que a gente paga é muito mais alto que se a gente tivesse tomado outras medidas. Então, se a gente pegar essas experiências, né, e esses casos, para a gente também não construir um aparato institucional aqui que inviabilize, inclusive a nossa atuação como parlamentares, né? Você vai colocar as emendas parlamentares como é que nós vamos estar atuando lá nos municípios? Então, eu queria cumprimentar, me colocar aí a nossa relatora à disposição, mas principalmente esse ponto do controle social que nós pudemos fortalecer as entidades e as organizações que já existem nos municípios e ficarmos atentos nesse modelo institucional do serviço social autônomo. Acho que ele possibilita dar uma maior liberdade institucional de atuação nos municípios e nos estados. Bom, chamando a atenção de que a ordem do dia já começou, eu quero franquear a palavra aqui pela última vez para quem quiser fazer alguma interferência rápida para a gente concluir o nosso trabalho na tarde de hoje. Bom, deputado, acho que respondendo rapidamente as perguntas da senadora Gleice, complementando com os outros comentários dos parlamentares, acho que a primeira coisa que a gente precisa registrar é que esse tipo de audiência, na verdade, quando a gente acaba debatendo a lei, certamente a gente debate os aspectos controversos ou as dificuldades ou os pontos nos quais a lei ainda ela precisa ser ajustada, até porque a audiência serve para isso. Mas é muito importante deixar registrado, senadora, deputada, que a lei é um grande avanço. E se é que a gente gastaria muito mais tempo se eu pudesse ficar falando dos dispositivos que ela facilita para as organizações e para os próprios gestores públicos a execução das parcerias. Então, é só um primeiro registro. Acho que uma outra coisa que é importante registrar é que a lei também tem um objetivo de acabar com um certo delay que tem acontecido hoje, que é o fato de que quando você está executando a parceria com a prefeitura, com o governo do estado ou com a própria organização, o estado e a organização têm uma parceria ali, tem uma harmonia, enfim. Só que quando acaba isso e vira a prestação de contas, o processo de prestação de contas, geralmente, isso é Poder Executivo Federal, Estadual e Municipal, ele é analisado com uma diferença temporal enorme do ponto de vista completamente diferente o lapso temporal com que ele é analisado e, em quase 100% das vezes, por um conjunto de servidores diferente daqueles que operaram a parceria. Isso está gerando, e é bem importante dizer isso, porque isso nos leva às respostas às perguntas da senadora Gleice. Isso está gerando uma situação hoje, independente da vigência da lei, que, na verdade, se executa a parceria, mas você já sabe que você está executando uma coisa hoje, que você já sabe que daqui 5, 6 anos você vai ter problema necessariamente, seja o gestor, seja a entidade. Então, é isso que eu acho que a lei traz um novo começo, ela zera o jogo, né? É um pouco esse objetivo, e por isso, ao nosso ver, a entrada dela em vigor o quanto antes, e acho que agosto é um tempo razoável, é bem importante para fazer isso, né? Podemos analisar e apoiar esse escalonamento, mas é muito importante a gente entender por que ela tem que entrar em vigor, rapidamente, para a gente interromper esse processo negativo. Sobre a questão das obras, senadora, é um histórico bastante importante dentro do Congresso Nacional, a questão da proibição de obras na época, né, nas ONGs. Na verdade, isso foi
decorrência, acho que lá da CPI dos anões do orçamento ainda, e do escândalo da LBA, na qual se via que muitos recursos estavam sendo destinados diretamente, seja de emendas parlamentares, seja de programas federais, diretamente para a organização da sociedade civil, simplesmente para incorporar patrimônio nas organizações, e não para incorporar patrimônio no qual se realiza parceria. Naquele momento foi proibido. Então, a partir daquele momento, a obra em organização da sociedade civil só para realização de alguma parceria ou adaptação física para um convênio, alguma coisa assim. Ao nosso ver, essa postura, óbvio que com as exceções que já vêm evoluindo, e tem a exceção da oncologia, tem algumas exceções que têm sido colocadas pelos parlamentares na LDO, que são, ao meu ver, boas exceções, mas como regra geral, a questão da obra, para você fazer a obra, só poder fazer a adaptação física e a instalação da parceria é o modelo correto. Por exemplo, você, num ponto de cultura, poder fazer um restauro para adaptar para o ponto de cultura. Isso está correto. Agora, você destinar o recurso para uma ONG sem destinação específica ou sem vinculação ao projeto, eu acho que isso aí tem um caldo de cultura jurídico e nos órgãos de controle que, ao meu ver, está correto e que a gente deveria seguir nessa linha. Sobre a prestação de contas parcial, muito rapidamente, acho que o Higino matou um pouco a charada, não é? É que explicitar que a prestação de contas parcial, então que se apresenta tudo, analisa tudo e volta, é criar uma etapa dentro de um processo que já é complexo, que, ao nosso ver, só vai complicar ainda mais. O que é importante, e no caso do governo federal, a gente criou um sistema, né? O ministro Paulo Bernardo, quando foi ministro do Planejamento, implantou o SICOM, o chamado SICONV, que hoje ele já consegue acompanhar financeiramente a parceria do seu início ao fim, e você consegue verificar pelo sistema a execução daquela parceria, com os relatórios de execução do objeto. Então, ao nosso ver, um parecer do gestor no próprio sistema sobre que a parceria está tendo um andamento correto, já serviria como uma espécie de validação para que as outras parcelas fossem liberadas e ele não precisasse analisar toda a carga de documentação, parar tudo para depois continuar. Por fim, a questão das cooperativas. A cooperativa, pela própria lei das cooperativas, ela é entendida como uma entidade privada sem fins lucrativos. O que a cooperativa tem são fins econômicos, mas ela não tem fins lucrativos. Então, pelo artigo 1º da lei, ela já se enquadraria. Só que lá, na hora da definição, se acabou fazendo uma definição de entidade privada sem fins lucrativos, que tem a questão da distribuição de sobras. E o que a cooperativa faz, o resultado econômico da cooperativa... do ato cooperado é a sobra. Esse é o problema. Então, é uma correção bem técnica, mas que é extremamente necessária. Senão você afasta, por exemplo, todas as cooperativas, as chamadas cooperativas sociais, né, de egressos do sistema prisional, de pessoas com deficiência, as próprias cooperativas de catadores do universo da lei. O que eu acho que não é o contrário, né? Na verdade, a gente devia trazer, porque tem uma série de disposições que ajudam. Por fim, só a ideia, acho que o senador Zé Pimentel, ele foi construindo um raciocínio, e acho que a sociedade civil, senador, espera há bastante tempo pelo chamado Simples Social. Na verdade, foi feita a simplificação tributária e da organização, né, das micro e pequenas empresas no Brasil, com a definição do regime tributário, e é muito importante, isso está na agenda da Secretaria-Geral, está na agenda do governo, e a sociedade civil já tem um grande acúmulo sobre isso, de que a gente aprove no Congresso Nacional chamado Simples Social, onde, inclusive, podem ser resolvidas questões importantes relacionadas ao SEBAS, e definitivamente a gente tirar esse problema da nossa agenda, porque é uma questão que ainda se arrasta. É isso. Bom, eu acho que, chegando aqui ao final, acho que é um consenso entre todos nós de que precisamos, senadora, simplificar, desburocratizar, facilitar a vida das nossas associações sociais. Parabenizar aqui a todos, agradecer. Nosso presidente, antes de encerrar, nós estamos encerrando uma legislatura.
Eu indagaria da nossa relatora se é intenção de apresentar o parecer ainda nessa legislatura ou no próximo, para a gente construir calendários para subsidiar aqui os nossos trabalhos, né? Senadora, com a palavra. Eu gostaria muito de apresentar ainda nessa legislatura, né, para que a gente pudesse, não sei se dá tempo de votar isso no plenário, né, da Câmara, mas na comissão eu gostaria muito de apresentar. Então, tanto que eu estava pedindo para que o pessoal que tivesse as contribuições pudesse mandar até no máximo segunda-feira da semana que vem. Dia 1º, as que foram faladas aqui, outras que tiverem, nós já estamos analisando as emendas e a gente faria uma apresentação prévia do relatório. Aí eu pergunto se é o caso de nós marcarmos uma nova reunião para apresentação antes de... É para a gente se programar. Nós teríamos 3 e 10. 10 de dezembro é uma quarta-feira. Poderia ser aqui. É a última sessão? Não, aí tem 17, porque eu queria a última semana... Para aprovar. Mais orçamento. A ideia era, se tivesse acordo, a nossa nobre senadora apresentaria no dia 10. Sim. Se porventura tiver vistas e o nosso presidente concordar, a gente faria dia 11, que é quinta-feira, a votação na comissão. Para mim está ótimo. Por que isso? Porque, fatalmente, alguns membros não voltarão. E aí a gente permite concluir na comissão e fica em plenário para votar em fevereiro. Não, acho que é Pode melhor. ser? Pode ser, sim. Então eu só pedi as contribuições até segunda no máximo, tá? Então, dia 10, presidente, às 14h30, então, se o senhor concordar. Fica acordado dia 10, às 14h30. Nós, então, estaremos aqui para a senadora ler o seu relatório. Agradecendo a todos. Se eu puder, eu já distribuo antes, presidente. Especialmente aos convidados, e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião.